Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje recebendo aqui no nosso Poliscast o Tenente Max da Polícia Militar, nosso ex-GCM, e ele vai falar bastante aqui sobre a Academia do Barro Branco, sobre o tempo dele na Guarda Municipal de São José do Rio Preto, depois o tempo na escola da PM. Ele também foi temporário antes de ser guarda e agora está trabalhando em Barretos. Vai contar um pouquinho da história dele e algumas ocorrências, alguns fatos aí, como que é a rotina lá na Academia do Barro Branco. Mas antes da gente começar, vou pedir que você já se inscreva no canal, claro, para acompanhar esses podcasts de segurança pública interessantes, coisas sobre guardas municipais, sobre diversas forças policiais, beleza? E dá aquela curtida no vídeo, porque quanto mais curtidas, mais pessoas vão assistir a um conteúdo tão legal. Seja bem-vindo, Tenente Max. Obrigado. No nosso podcast. Obrigado pela presença, viu? É um prazer todo meu, viu? Estar aqui com vocês. Vamos lá. Bom, e antes também, Tenente, eu vou ter que também falar do nosso colaborador, aqui é a AP Brasil. Aqui é a AP Brasil, uma loja de armas e munições aqui de São José do Rio Preto, uma das maiores do Brasil. E lá nós temos duas lojas, as duas lojas da QAP Brasil. Uma fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, ali próximo ao Patangará, e a outra na Avenida Constituição, próximo ao CPI 5. Lá tem artigos militares, pessoal que é da área da segurança privada gosta bastante de comprar lá. E além disso, o novo clube de tiro fica ali na cidade de Badiba City. Esse clube de tiro tem uma sala climatizada, automatizada, uma das únicas aqui da região, ou a única. Muito legal para você fazer a sua prática de tiro lá. E além disso, eles estão construindo um ambiente lá familiar mesmo, para a família, pessoal confraterniza, você que fica sócio, tem vários benefícios lá. Além disso, estão construindo pistas para tiro de longa distância, IPCS, vixe, eu até perco esse nome, IPCC, não lembro, mas é uma pista que você pode fazer algumas atividades com obstáculos e tal. Mas aqui a AP Brasil é excelente, também faz despachante para você que quer comprar a sua primeira arma. Eles ajudam bastante com essa questão do despachante. Então é isso. Obrigado, QAP Brasil, pela colaboração. E, Tenente Max, queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, como é que você ingressou na segurança pública, volta lá no passado um pouquinho. Tá. Bom, o horário que a gente tá gravando aqui é à tarde, né? Boa tarde, pessoal, aí fica com Deus. A minha história começou com a Polícia Militar, né? Começou em 2012. Quando eu fui soldado temporário, prestei concurso para academia, não passei no escrito. Prestei concurso para soldado, reprovei no psicológico. E prestei concurso para temporário e passei, né? Aí fiz o tempo de formação lá no curso. E depois eu consegui vaga aqui no 13º GB, que é aqui em São José do Rio Preto. Trabalhei aqui no primeiro SGB, PB Aeroporto. E meu sonho de pequeno sempre foi trabalhar no Corpo de Bombeiros, né? Sempre vibrei com o Corpo de Bombeiros. Aí prestei o concurso para temporário, só tinha uma vaga, fui bem classificado lá no concurso, consegui escolher essa vaga do bombeiro e fui para lá. Ixi, aí lá foi 2 anos eu vivi lá no quartel, né? Ficava de Laranjeiras. Laranjeira que a gente fala ficava dormindo no quartel. Por quê? Porque eu morava em Guapiaçu e comecei já a fazer a faculdade também. Assim que eu entrei para soldado temporário, eu comecei a fazer uma faculdade de engenharia civil, ali na Unip. E como era próximo, né? Então eu trabalhava durante o dia lá no quartel, à noite ia para a faculdade, retornava, dormia lá no quartel novamente, e assim ia. Só de sexta-feira que eu, em vez de voltar para o quartel, eu ia direto para Guapiaçu. Aí a minha trajetória na Polícia Militar começou aí, como soldado temporário. Gostei muito de ficar lá no Corpo de Bombeiro, criei grandes amigos lá. E lá eu pude vivenciar mais de perto como que é a rotina da Polícia Militar, né? E propriamente do Corpo de Bombeiros. E lá eu entendi o quê? Que eu gosto, na verdade, do serviço mais braçal, sabe? Por mais que hoje eu esteja na função de comando, eu gosto um pouco do serviço braçal ainda. E quando eu estava lá na época, eu via o serviço dos praças, que é do soldado até o subtenente, que é o serviço propriamente dito, o serviço braçal, o serviço de rua. Eu vi o serviço deles e eu gostava disso daí. E a questão do oficial lá no Corpo de Bombeiro é uma questão mais administrativa. Eles puxam também escalas operacionais lá, que é o comando de área, mas só que são poucos serviços no mês. Aí eu vendo aquela realidade lá, né, do serviço do praça, serviço do oficial, aí eu queria prestar o concurso para ingressar na academia, mas só que eu fiquei assim, se eu entrar na academia e for pro bombeiro, aí eu vou ficar mais no administrativo, não é o tanto que eu gosto e tal. E trabalhei durante 2 anos
como soldado temporário. E como eu criei vários amigos, assim que terminou o meu concurso, que foi o penúltimo concurso, depois não abriu mais. Aí alguns amigos meus do Corpo de Bombeiros me chamaram para trabalhar em outro serviço, né? Porque eu já tinha também feito um curso anteriormente que é bombeiro industrial, bombeiro civil, que habilita o bombeiro para trabalhar em shopping, em eventos, em usinas, sucroalcooleira. Aí eles me chamaram para trabalhar numa usina lá em Potirendaba. E eu trabalhei de bombeiro industrial nessa usina lá durante 1 ano e meio, e foi lá que eu pude conhecer o trabalho da guarda, né? Aí eu tava um dia lá conversando com os vigilantes, aí os caras chegaram em mim e falaram assim: ô Max, vai abrir o concurso da GCM lá de Rio Preto. Aí o GCM, no entanto, eu nunca tinha tido contato com a GCM, não sabia o que era, né? Uhum. Aí eles, GCM, mas o que a GCM faz? Eu disse, não, é igual polícia, lá em Rio Preto, lá, tal, seu trabalho em Rio Preto, né? Eu falei, vou prestar o concurso, vamos ver como que é. Estudei um pouco lá, estudei lá durante o tempo que eu tinha de folga, né? Estudava lá pro concurso, aí prestei a prova e consegui passar. Você tinha quantos anos quando você entrou na guarda? Acho que eu tinha uns 20... Eu entrei no soldado temporário, eu tinha 20 anos, entrei em 2016, eu tinha uns 26 anos, 25 anos mais ou menos, quando eu entrei na guarda. Legal. Lá no bombeiro, o que você fazia exatamente? Qual que era a sua atividade ali no... Era administrativo, né? Soldado temporário, ele fazia serviços propriamente dito administrativo. Aí eu trabalhava numa seção lá junto com o tenente, com o sargento e com o cabo. Eu fazia desde serviço pessoal, que é o P1 lá que a gente fala, né? Que no caso do bombeiro era o B1. Fazia administração de pessoal, escala, esses negócios. Aí trabalhava lá também na parte do B5, que é parte de comunicação social, né? Fazia os elogios para os policiais quando chegavam as ocorrências. Aí eu fazia os documentos lá que eram relacionados aos elogios, aos pedidos de laurea, que é as medalhas que tem na polícia. E fazia a rotina lá do quartel, lá, ajudava na limpeza do quartel. Gostava de trabalhar lá. Legal. Aí você prestou pra guarda, ingressou, e aí? Conta um pouquinho como é que foi. O pessoal da guarda também com certeza vai assistir esse podcast. Um monte de gente já pediu para convidar o senhor aqui, pro Tenente Max, para o nosso podcast. Fiquei curioso para saber como é que seguiu a carreira aí. Então, até eu prestar o concurso da guarda, entrar na guarda, eu não conhecia de fato o serviço da infantaria, né? Que é o serviço do policiamento propriamente dito. Aí eu prestei o concurso da guarda, ingressei aqui. E aqui a gente foi aprendendo aos poucos, né? Como que é o serviço operacional. E gostei do serviço operacional da infantaria, né? Vibrava, gostava pra caramba. Aí, durante o curso, durante o meu trabalho aqui, tive a oportunidade de trabalhar nas equipes de moto. Gostei mais ainda, porque eu tinha uma XRE. Aí trabalhava numa XRE, então, modéstia à parte, dirigia bem, né? Aí, gostava demais, gostava muito de trabalhar. Aí tive grandes amigos aqui, que inclusive até hoje, um abraço pro Bruno, pro Timóteo, Sartori, o Samuel. Grandes amigos, até hoje o pessoal conversa quase que diariamente comigo aí. E do tempo que eu vivi aqui na guarda, foi muito bom. E esse entrosamento era bom também nas equipes de moto, né? O pessoal até brinca aí, fala, eterna Moto 02. Aprendeu, gente, hein? E quando era tão bom o entrosamento assim, ó, que quando a gente ia abordar ou a gente ia fazer qualquer coisa, só da gente olhar um pro outro, nós já sabíamos o que tínhamos que fazer. Não precisava ficar falando, faz aquilo outro. Só de olhar um pro outro, já sabia. Não, aquele lá já olhava pro Bruno assim, ele já ia fazer o que precisava fazer, ele olhava pra mim, eu já fazia o que precisava fazer. Era muito bom o entrosamento, assim, vixe, eu amava trabalhar aqui. O pessoal foi até na festa lá da tua formatura, né? Foi. Eu convidei os meninos lá, foi o Bruno, foi o Sartori. Foi muito bom lá. Gostei, gostaram pra caramba da formatura. Top. Quando você trabalhou nas motos lá, teve bastante ocorrência, né? Principalmente de tráfico, né? A maioria lá no centro da cidade. É que como eu tô trabalhando em Barretos e morando em Barretos, né? Não tô acompanhando tanto a rotina aqui e os índices criminais de Rio Preto. Mas eu lembro que na época, quando eu trabalhava aqui, o tráfico de drogas era intenso ali na parte da rodoviária. Principalmente pelo tráfico de crack, né? Uhum. E o perigo não só do tráfico de drogas em si, mas o crack, ele gera um risco maior, porque quem compra o crack geralmente são os moradores de rua. Porque quando o cara começa na droga, geralmente ele começa na maconha, aí ele tem um barato lá, pode-se dizer, né?
Aí depois aquele barato já começa a ficar fraco, aí ele parte pra cocaína. Aí depois de um tempo que ele tá usando a cocaína assim, ó, aquele barato já vai ficando fraco, aí ele, vou experimentar o mesclado, que é a maconha com crack. Puta, meu, o cara caiu no crack, já era. Aí é derrota, é ladeira abaixo, porque a gente vê literalmente o ser humano perdendo a dignidade dele, sabe? Principalmente quando a gente trabalhava aqui na moto, a gente patrulhava muito aqui o pontilhão aqui que tem perto da praça. A gente via a situação dos moradores de rua lá. Os caras usavam a droga num lugar, ele sentava lá no lugar, usava a droga dele. Ele comia naquele lugar, defecava naquele lugar, dormia naquele lugar, não saía pra nada. Então você vê que o ser humano ali, ele virava praticamente um bicho, ele virava praticamente um animal, perdia a sua humanidade, sabe? Perdia a sua dignidade. É uma droga fodida, é um negócio que eu falo pra minha esposa, eu falo pros meus amigos. Eu morro de medo não tenho medo de trocar tiro com vagabundo. Mas eu tenho um negócio que eu tenho medo, esse negócio de droga, meu. Porque pro pessoal se viciar desse ponto, o negócio deve ser bom. Porque se coisa ruim, ninguém vicia. Coisa ruim. Então, eu tenho morro de medo disso aí, velho. Nunca experimentei, vixe, tenho pavor disso aí, velho. Porque se eu vejo a situação que as pessoas ficam, cara, nossa, perde a dignidade. É muito vergonhoso, assim, de ver, sabe? Sim. E quantos anos você ficou na guarda mesmo? Eu fiquei, acho que 3 anos e meio, se eu não estiver enganado. Que eu entrei em 2016, saí final de 2019. E ali foi... tinha algumas equipes já anteriores, assim, por exemplo, o Camacho sempre gostou dessa parte e tal, mas vocês acabaram que tiveram que aprender... Vou jogar com essas palavras, mas aprender ali a lidar com esse meio pra achar as drogas, né? Porque, assim, não é tão fácil, né? Ali o usuário sempre fica com um pouquinho e tal, não é você chegar e abordar e já pega, você teve que pegar o... pegar o como que eu posso dizer assim, o ritmo de trabalho deles, né? O jeito que eles trabalham. Porque, como eu disse lá, na minha época lá o tráfico de drogas era intenso na rodoviária. E o que os caras faziam? Os caras guardavam o crack envolto numa sacolinha, eles queimavam com um isqueiro, né? Pra ficar, tipo, impermeável. E ficava lá com 20, 30 pedras de crack dentro da boca. Aí quando ele via as viaturas, aí o cara engolia. Aí o cara engolia, você abordava, não achava nada, aí você liberava o cara, daqui a pouco você escutava o cara vomitando, o cara indo pro banheiro, saindo voado, correndo pra querer vomitar, pra dispensar a droga. Aí ele vomitava aquela droga, passava uma água nela lá, colocava na boca de novo e voltava no tráfico de drogas. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bruno, e depois chegou o Timóteo, a gente batia muito no tráfico de drogas ali na rodoviária, por quê? Porque é onde que a sociedade frequenta, né? Muita gente frequenta ali, pessoas de bem, pessoas trabalhadoras que dependiam de ônibus para poder trabalhar e não achava justo ficar aquele monte de morador de rua pedindo dinheiro ali, tudo para poder fomentar o vício dele, e muitas das vezes até faziam pequenos furtos. Chegava, a pessoa estava andando com bolsa, passava a mão na bolsa das mulheres, saia correndo para pegar o que tivesse lá dentro e vender para poder usar drogas. Aí nós batia pesado ali na rodoviária para combater esses tráficos de drogas aí, e era até difícil assim de pegar, porque quando os caras via que a viatura tava chegando, os caras engoliam as drogas, né? Aí, puta, e agora? Aí você pega o cara, leva lá na UPA, no hospital, aí faz lavagem estomacal, quando o cara confessava que engolia, né? Se o cara não falava que engolia, você vai pegar e vai levar o cara à força, vai conduzir ele à força, era ruim. Uma das nossas técnicas que nós fazíamos, nós íamos na surdina, né? Chegava atrás do cara e dava um gogó nele, segurava aqui, ó, pra ele não engolir, travava. Aí ele não conseguia engolir, aí ele cuspia todas as pedras pra fora lá. Mas era difícil de pegar, mas a gente conseguiu no dia a dia, assim, pegar a rotina de, como que eu posso dizer, assim, o jeito que eles trabalham, né? E a gente foi se adaptando ao nosso trabalho para conseguir combater o crime. E o pessoal que vende também não é só aqueles ali, né? Tipo assim, tem alguém de fora que traz isso daí, não, né? Com certeza. Acaba que a venda ali fomenta também outras coisas, né? Sim, com certeza. É até um dos temas hoje aí que eu tava em mente de falar. O tráfico de drogas, ele é a porta financeira para o crime organizado, né? O crime organizado hoje se sustenta com base no tráfico de drogas. Eu trouxe alguns dados aqui só para ter noção o tanto de dinheiro que movimenta o tráfico de drogas. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, de janeiro até novembro, apreendeu cerca de 143 toneladas de drogas. De novembro para cá, apreendeu muito mais. E dessas 143 toneladas de drogas, vamos supor aqui que
2/3 seja maconha, porque requer grande quantidade, por causa que o volume é maior. Se fosse 100, dessas 143, se foi apreendido 100 toneladas de maconha, que é mais barato, que o quilo hoje da maconha está em torno de R$2.000. O crime perdeu com 100 toneladas 200 milhões em reais. E se esses 43 toneladas que foram apreendidas foram cocaína, está em torno de R$75 mil o quilo da cocaína hoje. O crime organizado perdeu 3,3 bilhões de reais. Então, ou seja, se somar essas 143 toneladas de janeiro até novembro, e se for a proporção de cocaína e maconha do que eu falei, vai dar em torno de 3,5 bilhões de reais que o crime organizado deixou de arrecadar, entendeu? É muito dinheiro, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E se isso foi o que perdeu, imagina-se que... É o que ganhou, né? O que ganhou, né? É complicado mesmo. Você acha que eles colocam na conta essa perca ou não? É prejuízo mesmo? Não, os caras é prejuízo, né? E esse dinheiro faz falta pra eles, porque... Sim, não, sem dúvida. Porque desse prejuízo, assim, que os caras perdem com a venda de drogas, eles fazem o quê? Eles tentam arrecadar de outras formas, né? Que aí vai pros crimes ultraviolentos, que vai desde estouro a carro forte ou roubo a banco, entendeu? Esses crimes tem esse novo ultraviolentos, cangaço e tal. Né? É isso, é basicamente isso daí. Os caras, quando começam a perder muito dinheiro no tráfico de drogas, eles começam a partir para outros tipos de crime aí que vai conseguir levantar dinheiro. E também tem muita gente, eu imagino que a maioria A gente já teve outros convidados que falam alguma coisa nesse assunto, que a maioria dos presidiários ali da família do presídio, a maioria deve ser por tráfico de drogas mesmo, né? Não, hoje eu posso dizer da minha realidade lá de Barretos, né? De 100 ocorrências lá que a gente apresenta, em torno de 60% vai ser tráfico de drogas, uns 20% vai ser de violência doméstica. Violência doméstica hoje... também é alto, né? Tá muito alto o índice aí. O marido chega em casa, muitas das vezes, cheirado ou louco de droga, aí começa a agredir a mulher, espanca a mulher, chama a viatura vai lá, prende o cara. Então, entendeu? A droga não influencia em inúmeros fatores, né? Até decisões simples que o cara toma. Já é comprovado cientificamente já que a droga, ela afeta aí o glóbulo frontal do indivíduo, que afeta pequenas decisões, né? Do qual o cara, desde levantar para trabalhar, o cara começa a atrasar pro serviço, aí chega no serviço, começa a ficar letárgico, aí deixa de trabalhar, depois já começa a faltar. Aí perde o emprego. Aí depois já começa a partir para outro tipo de crime, para furto, para roubo, entendeu? Influencia muita coisa. Fora que pode influenciar, seja, pensando rápido aqui, o cara pode bater o carro porque tá sob influência, pode arrumar uma confusão, uma briga, mata o outro porque também não tá... mata alguém. É complicado mesmo. Hoje é o que eu falo pra todo mundo aí, né? Os maiores problemas da sociedade hoje é o álcool e as drogas. Porque a Polícia Militar hoje, eu fiz umas contas rápidas aqui também, de janeiro até novembro, a Polícia Militar atendeu 17 milhões de chamada. Ou seja, de janeiro até novembro teve 17 ligações de inúmeros tipos de ocorrência, né? Que dá mais ou menos umas 50 mil ocorrências por dia, a Polícia Militar atendendo. No estado inteiro? No estado inteiro, 50 mil ocorrências por dia. E dessas ocorrências aí, quase a grande maioria das ocorrências que a Polícia Militar vai atender é Charlie 1, que é perturbação do sossego, Charlie 4 e violência doméstica. Desses Charlie 1, aí você chega lá, final de semana, o cara já tá embriagado, aí você vai orientar lá o cidadão, né? E lá em Barretos a gente tem uma peculiaridade lá que tem uma lei do município, que os policiais que estão no exercício da atividade delegada, eles podem aplicar uma multa, o município delega para eles que eles aplicam uma multa de perturbação do sossego, é R$1.500. Aí ela vai direto no CPF do cara ou vai no IPTU do imóvel. Aí você chega lá para orientar o cidadão, né?
Seu cidadão, tudo bem? Ó, boa noite, Polícia Militar e tal. Teve uma reclamação lá de som alto. Eu pedi a gentileza pro senhor baixar o som, ou pro senhor desligar, já tá tarde, né? Ah, pô, meu, eu trabalhei a semana inteira, não posso nem no meu final de semana tomar uma cervejinha, ouvir o som aqui, meu. Nossa, aí começa aquela briga, aí começa a discutir com a polícia. Puta, meu, é uma dor de cabeça do caralho, meu. E tudo por conta de álcool, velho. Se o cara tá são, você chega lá pra orientar o cara, aí não, então tá bom, senhor, vou baixar agora aqui, vai lá e baixa. Agora, quando o cara já tá com efeito de álcool na Ele fica cabeça, corajoso, fica corajoso, já que fala que não deve. junta os amigos lá. É complicado, é complicado. Isso também é um gasto pro erário mesmo, porque ou tá de viatura despreendida pra ficar mandando o cara baixar som. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Lá em Barretos, né? Posso dizer na minha realidade lá. Lá, por dia, tem em torno de 2 ou 3 viaturas para atender, para fazer o serviço de atividade delegada. Só que as viaturas do período da noite, que são 2, é específica para atender Charlie 1 e fazer os patrulhamentos preventivos lá, de acordo com o que o município pede. Aí a gente pega, eu posso dizer no meu dia, eu rodo em torno aí de, quando eu trabalho, né? Eu posso dizer em torno que eu rodo de 80, 90 km de viatura para poder fazer esses deslocamentos desde patrulhamento preventivo até o atendimento de ocorrência de Charlie 1. Uhum. Então aí já tem o gasto já com combustível ali de 90 km mais ou menos. E a maioria desses deslocamentos não é para fazer patrulhamento preventivo, mas sim para fazer os atendimentos de ocorrência. Aí eu chego lá e falo para a pessoa, cidadão, tudo bem? Baixa o som aí e tal. A primeira vez eu tô orientando, se eu vier de novo aqui eu vou aplicar multa, tudo bem? Aí libera o cidadão. Aí daqui a pouco, outro chamado de novo. Ixi, aí a gente já vai com sangue no olho, velho. Nem chama, nem pergunta nada. Só chega lá, já faz a multa, bate lá no portão, senhor, ó, multa aqui do som alto aqui pro senhor aqui e tal. Ixi, aí os caras ficam bravos, hein? E a multa, ela é tipo da Posturas, como se fosse... Do fiscal do Posturas, é do município. Do município. Isso, a gente tem um talonário próprio lá que... Tá meio ad hoc o município delega, né? Uhum. Por isso que fala atividade delegada. O município delega essa função de fiscal de postura pro policial militar naquele período de tempo lá que ele tá de serviço. Entendi. E essa multa, por exemplo, a pessoa precisa passar só um CPF, alguma coisa assim. É, só o documento dela. Ou você consegue pelo número do endereço? Então, se é som alto em caso de festa, né? Lá em Barretos tem um negócio também que eu nunca vi isso aí. Lá no meio dos bairros residenciais tem várias casas que os caras fazem edícula e colocam uma piscina lá e alugam nos finais de semana. Chama casa de festa. Ah, estão fazendo agora aqui também. Aí, lá em Guapiaçu, onde eu morava, a gente fazia isso daí, mas era em chácaras, totalmente apartado da cidade. Agora os caras fazem em bairro residencial. Em Preto tá cheio. Aí faz essas casas de festa no meio das residências lá, e muitas vezes a pessoa quer dormir, aí o cara chega e aluga. Aí se eu chego lá pra fazer a multa e não consigo contato com ninguém, eu faço com base no endereço. Com base no endereço, vai no IPTU do proprietário. Aí se eu consigo constatar quem está utilizando o som, aí eu pego e anoto pelo CPF. Aí é vinculado ao CPF da pessoa. Esse é um bom exemplo para ser seguido, né? Também nas outras cidades. É bom, resolve o problema, hein? Quando você chega e fala pro cara que vai aplicar a multa, não, tá bom, senhor, vou baixar aqui, muitas vezes até desliga. E se fica no CPF, depois ele é obrigado a pagar de alguma forma? É obrigado a pagar, senão entra na dívida ativa. Dívida ativa. Certo. E aí, então, você também, mesmo você sendo comando, né? Você é tenente na PM, você também atende ocorrência, um apoio e tal. Atendo. Inclusive, você perguntou de falar de ocorrência, né? Uhum. Ontem teve uma ocorrência de relevância lá no batalhão, lá que na minha equipe lá nós participamos diretamente. Teve chegou uma denúncia para os policiais que ontem foi... 22, né? Chegou uma denúncia para os policiais, dia 21 à noite, uma mulher havia sido sequestrada em Guaraci. Aí os policiais foram lá averiguar, mas não conseguiram contato com ninguém, não conseguiram imagens, não conseguiram testemunha, então não tinha o que fazer lá, né? Pô, não consigo contato com ninguém aqui, como que eu vou comprovar que houve? Os dados mínimos, tipo de carro, tá? Não conseguiu nada. Aí, beleza, aí passou no dia 21. No dia 22, eu tava lá almoçando, aí um policial me ligou lá de Guaraci. Ele falou assim, ô tenente, ó, nós estamos com a situação, ontem aconteceu um sequestro aqui, mas a viatura não conseguiu nenhuma informação. E hoje o filho da vítima está aqui no GP e ele tá com o telefone da avó dele aqui, que tá recebendo a ligação do ex-marido dela, que é o sequestrador, e ele tá espancando ela aqui, tá falando que vai matar ela. Aí eu falei, não, Billy, conversa com o moleque aí, tenta levantar, passa o nome do autor aí, a gente pegou o nome do autor, encaminhou para o nosso setor de inteligência para levantar os possíveis endereços dele.
e com base no endereço dele, aí conseguiu levantar os possíveis endereços que ele tinha, né? E o policial acompanhando lá a vítima, o filho da vítima, em tempo real no vídeo, conseguiu o filho da vítima conseguiu identificar no fundo do vídeo que uma mulher estava lá. E ele falou assim, ó, essa mulher aí, ela mora num sítio tal, é a mãe do sequestrador. E ela mora no sítio. Aí eu falei, se ela mora no sítio, eu já tenho o endereço de um sítio aqui. Aí eu desloquei de Barretos para Bebedouro, já fui conversando com o Tático 321 que trabalha lá em Bebedouro, e já fui gerenciando as outras viaturas lá ao redor, em Baúba, Severina, Guaraci, para eles irem em pontos estratégicos, para a gente poder conseguir fazer o cerco lá no sítio para tentar localizar. Enquanto eu tava deslocando, o polícia lá de Guaraci me ligou e falou assim, ó, tenente, ó, a mulher aqui conseguiu filmar a placa de um carro e ela falou no vídeo aqui que vai sair do sítio. Aí, com base no vídeo, a gente conseguiu levantar a placa do carro. E a placa do carro nós conseguimos identificar que era um Gol. Aí eu joguei na rede, ó, atento às viaturas, o possível veículo aí do sequestrador. É um Gol prata, placa tal, e ele tá se evadindo do sítio. Aí as equipes já começaram a fazer o cerco, né? Como o tático estava mais próximo, a equipe de tático conseguiu abordar o cara e conseguiu resgatar a vítima lá. Ela tava com o rosto todo deformado, tomou inúmeros golpes. Aí ela confessou lá que foi estuprada, que foi torturada. Aí então o cara foi apresentado no crime de sequestro, cárcere privado, estupro, lesão corporal. Acho que foi esses crimes aí que o cara foi apresentado. Ixi, o cara vai mofar na cadeia agora aí. Então, não é porque eu tô só no cargo de comando lá que a gente não pega ocorrência, né? E no mês passado, mês de novembro, eu tive a honra lá de ser condecorado, né, com o policial do mês lá no batalhão. Eu e meu parceiro lá, o Silva, um grande abraço pro Silva. Um cara muito gente boa, muito trabalhador. No mês de novembro a gente conseguiu, entre outubro e novembro, né, a gente conseguiu pegar 9 ocorrências de flagrante, a equipe do Comando Força. Dessas ocorrências, 5 foram tráfico de drogas, 4 procurado. Uma foi de uma arma de fogo que nós aprendemos com os indivíduos que estavam dando disparo num bairro. E teve uma moto também furtada que nós conseguimos recuperar, que o dono da moto nem sabia que a moto tinha sido furtada ainda, mas como nós estávamos patrulhando, nós vimos o indivíduo, ele via a viatura, ele virou a moto de uma vez, né, gerando atitude suspeita. Aí nós fomos abordar, foi até engraçado, né, porque eram 2 menores que estavam na moto, e o que estava na garupa era um moleque mirradinho, pequenininho, cara. Aí o cara virou daquele jeito suspeito assim, né. Aí eu falei, vixe, Silva, olha o cara lá querendo dar fuga com a criança na garupa. Aí o cara esticou a moto, começou a dar fuga, né? Nós começamos a acompanhar. Aí o cara que tava no jet, o moleque, ele pulou da moto e largou o garupa lá, se fuder lá, velho. Caiu com a moto. Aí eu já desembarquei, saí correndo, consegui pegar o cara. Meu parceiro pegou o outro garupa lá, 2 menores, já tinha sido preso anteriormente pelo furto de motocicleta, por tráfico de drogas. Era complicado, mas aí conseguimos restituir a moto pra vítima. Ela nem sabia que havia sido furtada, né? Aí, através do emplacamento, nós conseguimos levantar o endereço. Aí nós fomos lá no endereço e localizamos o pai da vítima, né? Aí nós falamos pra ele, ó, localizamos sua moto aqui, os indivíduos haviam acabado de furtar. Aí eu falei, vou ligar. Aí o pai do menino falou assim, vou ligar pro meu filho lá. Ligou pra ele, onde você tá? Eu tô aqui na rua tal. Cadê sua moto? Tá aqui na frente, pai. Vai lá e vê ela. Aí ele foi lá, não tá aqui. Aí o pai falou, vem aqui na 17 com a 12, que é a delegacia. Os polícia recuperou sua moto que ela foi furtada. Aí falou, polícia é mais rápido que o filho dele nem viu que furtou, nem já tava pegando. Já tava com o bem recuperado, já o filho nem sabia ainda. E esse vai gostar da polícia o resto da vida. E esse sequestro aí foi por motivo de dinheiro mesmo? Não, ex-marido. Ou não? Ex-marido. É ex-marido. Queria... não sei. Queria guardar no bolso a mulher. Não sei, velho. O que passa na cabeça do ser humano, eu não sei, meu. Mas voltando lá, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. Vamos. Na guarda. Nós fomos devagando aí, ó. O assunto foi fluindo. E aí, você foi na guarda, eu lembro que você fez o Patamo. Isso. Como que foi esse curso aí? Puta, você foi você e o Fernando, acho que na época, né? Foi sofrido, hein, meu. Foi eu e o Fernando na época, né? Eu não lembro se foi em 2013.
Você pesquisou lá, vou fazer esse curso aqui. Então, eu tava lá um dia na guarda lá, e o Cândido, eu nem sei se ele tá na guarda hoje. Tá na guarda hoje? Ele não tá, ele foi pra civil, mas ele tá querendo voltar. Eu acho que ele prestou de novo. Não gostou não, você viu? Aí eu tava lá conversando com o Cândido, né? E ele falou assim, ó... Ô, Max, aqui, ó, vai abrir um curso aqui, um curso de patrulhamento tático motorizado, lá em Embu das Artes. Eu falei, puta, mano, da hora, hein, meu? Mas como que é isso aí? Ah, é um curso tal, é como se fosse o curso de força tática da polícia, que habilita o guarda a trabalhar em especializadas, na Romu. Aí eu falei, da hora, meu, vou ver como que é, vou mexer o doce aí pra fazer esse curso, né? Aí eu e o Fernando, tal, procuramos voluntário lá, e só eu e o Fernando pontificou. Nós corremos atrás, aí conseguimos autorização do comando aqui, conseguimos um incentivo da prefeitura também, e metemos a cara, fomos lá fazer o curso. Lá. Puta, meu, foram 15 dias sofridos, hein, meu? Nossa senhora. Acho que eu perdi 7 quilos, cara, durante o curso. 15 dias ali eu perdi 7 quilos. Passei um frio do caralho, meu, porque foi na época de maio. Foi na época de maio. E lá em Embu das Artes, pra quem não conhece lá, a cidade é tipo um ovo, assim, sabe? E onde nós fizemos o curso é área de mata preservada ainda. Então é muito frio, cara, muito frio, muito úmido. E praticamente toda noite nós era molhado, né, durante as instruções. Então você ficava praticamente o tempo todo molhado do curso lá, passando frio, cara. Aí a comida, a alimentação também era restrita. Vixe, perdi 7 quilos, sofri ali, meu. Mas foi de grande valia, aprendi muito com esse curso aí. Você imaginava que ia ser pegado assim? Não. Você foi sem... Eu sempre gostei de coisas assim, como que eu posso dizer, operacional, mas eu não imaginava que ia ser difícil o curso, né? Falei assim, vai ser um curso, então, vamos lá. Normal. É normal. Puta, meu, sofri pra caralho ainda, mas eu tive uma lesão no joelho ainda a partir da segunda semana, aí pra correr, pra fazer as marchas, fazer as coisas, começava a doer meu joelho, né? Puta, aí pra mim foi sofrido. Mas graças a Deus eu consegui terminar, aprendi muito no curso, não só questões de conhecimento, né? Mas questão de superação que a gente pode aprender. Que a gente pode suportar aqui. Mesmo momentos de frio, o seu corpo é capaz de suportar muito além do que você acha. Momento de fome também, você é capaz de suportar, passar por um longo período de fome do que você acha que é capaz. Superação, é fantástico o curso lá, meu. Para superação, assim, você supera praticamente em todos os seus aspectos como ser humano. Você passa a dar muito mais valor quando você vai dormir numa cama quente, porque lá nós dormíamos ao relento. Aí eu lembro de um dia lá que tava um frio, cara, mas tava um frio. Aí cada um tinha uma lona na mochila. Aí nós deitamos e nós tínhamos os cangas lá, né? Que é o seu parceiro. Você não faz nada sem o seu parceiro. Caso você se machuque, seu parceiro consegue te socorrer. E tava aquele frio, né? Aí nós colocamos uma lona assim, aí nós colocamos 2 lonas, né? No chão, aí deitou eu, meu canga e mais 4 pessoas lá. E nós pegou outra lona deles lá e jogamos por cima de nós, assim, ó. Pra nós poder dormir. Aí nós encostava costa com costa, assim, sabe? Pra passar o calor humano pra poder aquecer. De tão frio que era. Aí, a partir desse dia aí, a gente passa a dar muito mais valor. Quando você vai dormir numa cama quentinha, uma cama confortável, num colchão. Quando você vai ter um prato de comida quente. Toda aquela refeição que você come tranquilo, que você come na mesa. Você vai tomar um refrigerante lá no curso. Eu não lembro de ter tomado alguma coisa a não ser água. Puta, meu, que saudade. Que coca gostosa. Quando eu cheguei em casa pra tomar. Melhor comida, melhor arroz e feijão e Coca-Cola. Você aprende a dar valores em coisas que você acha que é insignificante, que passa batido no seu dia. Você lembra qual que foi o número da edição que era? Foi o segundo patamo que eu fiz. Segundo? Foi o segundo. Nossa, foi um dos primeiros, então, lá de Embu. De Embu das Artes. Que tinha em Jandira, né? E depois... Isso, foi um dos primeiros de Embu das Artes. Foi o segundo patamo lá. Eu fui o 02 do curso. 02. Foi bem pra caramba. Foi bem pra caramba. E você foi lá, desavisado. Desavisado. Ainda bem que você aguentou, hein? E eu acho que eu era o GCM mais recruta lá de carreira. De novo de corporação. Contando com o Fernando, né? Comigo e com o Fernando, nós éramos o GCM mais novos lá de carreira. Acho que nós tínhamos 2 anos, que era o critério mínimo lá de GCM. E graças a Deus consegui conquistar. Você não levou uns chocolatinhos no bolso, escondido? Então, nós tentamos, né? Só que é o seguinte, no primeiro dia, a gente mochilou, pegou as mochilas, colocava melzinho, não sei o que, doce nas fardas, escondidas assim, né? Fizemos um monte de auê lá. Aí os caras, não, tá bom, primeiro dia e tal, antes de começar o curso, beleza, vem cá, você e tal. Lá era raio, né? Eu era o raio 38. Aí o número tal, vem cá.
Eu era o número 17 do curso, eu fui o raio 38 quando eu me formei, né? Ô, 17, vem cá. Aí, pronto, senhor. Fui lá, tal. Vai, tira toda a sua roupa. Tirei a roupa, fiquei só de cueca. Aí os caras passavam a mão na farda inteirinha, assim, pra ver se tinha coisa. Aí os caras que tinham bisurado a farda já ia perdendo. Eu lembro que no final ela ficou uma montanha, assim, de doce lá pros instrutores comer. Aí a mochila também, tirava tudo da mochila, bagunçava tudo. Aí depois que via que não tinha nada, aí pegava e colocava novamente na mochila suas coisas lá. Então não tinha coisa pra você conseguir comer durante o curso. Era o que eles davam lá e aquilo mesmo. Show. E aí depois você quis prestar o Barro Branco. Você passou de primeira? Como é que foi? Então, foi o seguinte, aí eu entrei na GCM, né? Não tinha terminado a faculdade ainda, e eu terminei a faculdade enquanto eu trabalhava na GCM. Aí terminei a faculdade, né? Aí eu tava um dia lá conversando com a minha esposa, e eu sempre tive o sonho, né, de entrar na polícia, ainda mais ser oficial da polícia, né? Aí eu falei com ela assim, ô Nenê, eu acho que eu vou prestar algum curso da polícia, hein? O que você acha? Aí ela falou assim, amor, já que é o seu sonho, eu vou te apoiar. Se é isso que você quer, a gente vai junto. Eu falei, tá bom, então eu vou prestar o concurso da polícia. Aí eu comecei a fazer um cursinho aqui em Rio Preto. Aí eu trabalhava durante o dia na GCM, à noite ia pro cursinho preparatório, né, específico pro Barro Branco. E no outro dia que eu estava de folga da GCM, eu ia pro cursinho umas 11 horas. Levava marmita de almoço e janta. Aí eu almoçava e jantava no cursinho, ficava até 11 horas da noite. Aí no outro dia, guarda de dia, cursinho à noite, e assim foi indo. Aquele batidão. Batidão. Aí eu fiz um ano de cursinho, prestei a prova, não passei no escrito. Faltou poucas questões lá para eu passar. Aí eu fui lá, fiz mais outro ano de cursinho. Fiz a prova, passei no escrita. Puta, fiquei feliz pra caramba, né? Só que eu tinha passado mal classificado. Aí eu fiquei naquela, nossa, tomara que vai sendo eliminado bastante gente no concurso para que eu consiga chegar dentro do número de vagas. E foi... E tinha a questão da idade também, né? Porque pode até os... até os 30 anos, até né? 30, né? E eu tava com 28 na época aí. E tinha aumentado, não era 25? Era 25. E aumentou. Tinha aumentado. Ah, tá, foi tudo permissão de Deus, eu falo. Aí aí eu passei no escrito, fui lá fazer o teste físico. Eu fui bem, né? Sempre corri, sempre gostei de fazer atividade física. Aí fui muito bem no TAF. Aí depois veio a temível psicológica, né? Fase terrível lá. Porque é um negócio subjetivo, a gente não sabe como que a gente vai, não tem como você treinar para aquilo. Ou você tá apto ou não tá, não tem como você treinar. Aí fiz a parte psicológica, concomitante já fiz o médico, o resultado do médico saiu primeiro. Aí terminou a fase psicológica lá, eu lembro que eu tava trabalhando, eu tava fazendo um bico no dia. Nós fazia segurança particular aqui pro dono de uma empresa, e eu tava lá no bico, né, tava lá fazendo a segurança do dono da empresa. E o resultado ia sair em diário oficial na madrugada, né? E eu ia aqui no bico, nós podíamos dormir. Quando o cara tava na casa dele e não ia sair mais, a gente ficava lá na porta da casa dele e dormia lá, esperava dar o horário até sair. E eu tava lá no carro, assim, aquela ansiedade do caramba, puta, é hoje que vai sair o psicológico, e agora eu vou passar, não vou. Aí acabei pegando sono, dormi e tal. Aí eu acordei de madrugada assim, assustado, porra, onde eu tô, que hora que é e tal. Aí fui ver, a hora era 3 e pouco da manhã. Eu falei, já deve ter saído o edital, o resultado. Eu entrei lá no Diário Oficial, lá, puta, aprovado. Nossa, nem acreditei, velho. Comecei a gritar, pular dentro do carro, puta, fiquei muito feliz, né? Aí, as etapas seguintes era a investigação social e a análise de documentos. Só que aí tinha aquela questão de eu saber se eu ia entrar dentro do número de vagas ou não. Porque eu poderia passar em tudo igual aconteceu. Eu passei em todas as etapas, entreguei documentação, tudo. E no concurso lá era para 270 vagas. Eu fiquei em 281 na classificação final. Aí, puta, deu aquela frustração, né? Mas só que já... terminando uma etapa lá eu tava, entregando umas etapas lá da investigação social, já abriu outro concurso, já logo na sequência. Coisa que demorava 1 ano, abriu 6 meses e já abriu outro concurso. Aí eu já prestei novamente, né? Como já tava no embalo dos estudos, prestei novamente, passei melhor classificado. E já fui fazendo as etapas tudo novamente, aí depois o terror do psicológico, né? Porque é o seguinte, você passa uma vez num ano, mas no outro ano você pode... Mas você chegou no psicológico do outro, ainda tava nesse, no primeiro. Não, aí quando eu cheguei no psicológico já do segundo, eu que é na verdade do psicológico do terceiro concurso que eu prestei, que no primeiro eu não passei, o segundo eu fiquei de excedente, e quando eu tava no psicológico do terceiro, eu já tinha convocado
os alunos já para tomarem posse, né? Eu já vi que de fato eu não tinha passado, não tinha sido convocado. Aí Você tinha alguma chance da espera ali, ou não? tinha uma chance da espera dos indivíduos pedirem para sair nas primeiras semanas de tá. curso da adaptação. Só que já havia passado, já estava quase para terminar já a adaptação lá. Então eu já estava meio que frustrado. Acho que não vai chamar mais não. Aí fiz o psicológico novamente, aí passei em todas as etapas novamente. Só que aí eu passei bem classificado. Aí eu fiquei na classificação final 73 para 200 vagas. Aí consegui ingressar na tão sonhada Academia do Barro Branco. E foi no terceiro, então. Foi no terceiro concurso que eu prestei. No segundo você ficou apto, no terceiro você... No concurso eu passei em tudo, só fiquei de excedente, só não tomei a posse. Legal, você insistiu, foi guerreiro. Insisti, graças a Deus, a persistência valeu a pena. Aí agora, conta aí como é que foi no... Toma aguinha. Como é que foi lá no... Barro Branco. Falar pra você, hein? Não é moleza não. Eu criei vários amigos também lá na polícia, né? Na Academia do Barro Branco. E eles falavam lá, qualquer curso de formação é ruim, porque te tira da rotina, você tem que ficar fazendo tudo que é demandado. É disciplina. É a disciplina, tudo. A Academia do Barro Branco, eu falo que é uma escola que forma homens. Você entra menino e você sai um homem formado de lá. Porque tem muitos garotos que entram com 17 anos de lá, e ele vai se formar ali com 22, 23 anos. E você percebe, é muito nítido durante o curso a mudança da pessoa, sabe? Tanto fisionomia do cara, você percebe que o cara ele fica um pouco mais sério, assim, entra com aquela cara de criança e sai com o rosto já de homem. O intelectual do indivíduo muda, o cara fica mais sério, questão de responsabilidade. Vixe, o cara entra moleque, entra menino e sai homem formado. A rotina da Academia do Barro Branco, ela começa a partir das 6 horas da manhã, né? Tem o toque de alvorada. Funciona assim, para quem não conhece o Barro Branco. O primeiro ano, você fica em regime interno. Você é obrigado a dormir dentro do quartel. O segundo ano é a critério do comandante da unidade. Ele vai autorizar ou não, de acordo com a nota. Se você tiver mais de 9,5, você tem o externato, que você pode dormir na sua casa. E a partir do terceiro ano em diante, geralmente o comandante já libera, porque já está mais antigo de escola, né? Já está mais tranquilo, já criou mais um senso de responsabilidade. Porque por mais que o cara seja aluno, ele tá representando a polícia, né? Sai lá fora, lá, um aluno do Barro Branco, né? Se ele faz novidade lá, vixe, a mídia vai cair como? Então, o primeiro ano é interno, aí o segundo libera a critério do comandante, e a rotina funciona assim, tem um toque de alvorada às 6 horas da manhã, toca lá a sirene no quartel, 6 horas tem que levantar, aí você vai limpar sua cama, arrumar seu lençol, você vai passar o pano lá na sua beliche, você vai subir em cima da cama lá, limpar o seu armário para tirar a poeira. Você vai varrer a sua baia que a gente fala lá, né? Onde fica a sua cama e seu armário. Você vai varrer ali, você vai passar um pano para ter higiene, porque ela não tem faxineira lá para ficar limpando para todos os alunos lá. Então já vai despertando já no aluno já o senso já de responsabilidade, né? Ele tem que cuidar do seu próprio espaço lá. Eu não posso largar tudo de qualquer jeito aqui que vai ter uma faxineira que vai vir limpar, não. Não, lá ele tem que limpar. E se ele não limpar, ficar sujo, ele é anotado. E essas anotações aí implicam na liberdade dele do final de semana. Ou seja, se o cara tá interno já, tem que dormir no quartel de segunda a quinta. Na sexta-feira que ele iria ser liberado, se ele tiver 2 anotações no mesmo inciso, tipo assim, 2 vezes na semana eu fui anotado de cama suja. Aí o meu final de semana é caçado, 12 horas. Aí 12 horas, em vez de eu sair na sexta-feira, meio-dia, 1 hora ali, eu vou sair só... Não, eu vou sair só no outro dia cedo. Porque à noite não pode sair. Não, porque os 12 horas vai começar a computar a partir das 18, né? Então, aí eu vou ficar preso ali no quartel até no sábado cedo. Agora, se eu tiver reincidência, se eu tiver outra anotação de cama suja, aí já é caçado 24 horas. Aí eu vou sair só no sábado à tarde. Aí se tiver outra anotação lá, é caço 48, você fica full. Aquele final de semana, você não vai pra casa. Vai ficar lá. Então, isso aí cria um senso de responsabilidade no cara muito grande, né? Porque o cara não quer ficar preso lá no quartel. Todo mundo arruma caminho. Todo mundo arruma cama lá, limpa tudo certinho, limpa a baia, limpa o alojamento. Tinha os caras que deixavam mesmo assim, não?
Então, não é que tinha que deixar, às vezes o cara vacilava, né? Ah, tá. Passava malemar assim, e como ficava as janelas dos alojamentos, tem que ficar aberta, né? Todas as janelas ficam abertas do alojamento. E lá na Invernada é uma área muito grande, é uma área de mata, venta muito. Uhum. Aí às vezes acaba entrando, a gente fala picomã. É aqueles. Percebe que fica juntando um monte de fagulhinha de linha, essas coisas assim que cai assim, que do vento. Uhum. Aí junta lá na cama, poeirinha e tal. Aí o tenente vai fiscalizar. Se o tenente chega lá, passa o dedo, tá sujo, tá anotado. Eita, já era, mas não importa se deu uma ventania no dia lá. Então você tem que ficar de olho também. Porque tem o chefe de alojamento, que ele é responsável por fechar as janelas dos alojamentos caso comece a chover. Aí então cedo o cara chega cedo, ele vai limpar lá, levanta e vai limpar a baia dele. Limpou, aí beleza, aí ele vai fazer o asseio pessoal, vai tomar banho, vai fazer barba. Aí depois ele vai passar a farda dele. Passa a farda dele, deixa a farda impecável, engraxa a bota e coloca o fardamento para nós prepararmos para entrar em forma. E antes disso também ele tem um tempinho que ele pode ir lá tomar o café lá no rancho que a gente fala, né? Se ele quiser. Se ele não quiser, ele pode comprar as coisas, deixar no armário dele e come lá o que ele tiver. Aí 8 horas a gente entrava em forma e fazia, às 7h20 a gente entrava em forma, 7h40 tinha revista matinal. A gente fazia o desfile pro coronel, para dar o bom dia pro coronel. Aí a gente ficava em forma lá com os mosquetão e tal. Aí tinha toda aquela cerimônia do desfile, era bonito, era da hora. Todo dia. Mas todo dia, vai todo. E não tinha dessa, tá chovendo não. Teve um dia que nós entramos assim, ó, que tava meio chuvinha rala, sabe? Só a neblininha, assim, sabe? Nós entramos assim, nossa, podia chover aqui pra poder Cancelar. liberar nós, né? Nós falando assim baixinho, né? Porque não pode falar em forma também lá. Se pegasse, era anotado. Aí nós conversando baixinho assim, ó, podia chover, hein? Puta, mano, começou a chover, velho. Mas caiu aquela chuva mesmo com força. Aí o coronel cagou mole e falou assim, não, meu, e aí eu tô na chuva, todo mundo vai ficar na chuva. Bora ter o desfile aqui, ó. Vamos lavar a alma hoje. Desfilamos na chuva lá, encharcou bota e virou aquela regaceira. Aí tem o desfile matinal e às 8 horas começa as aulas, né? Aí nós temos aula na academia com desembargador, com juiz, com promotor de justiça, só professores altamente gabaritados. E, no entanto, que a carga jurídica lá do Barro Branco é tão grande que quando a gente se forma, a gente sai formado em bacharel em ciência pública e segurança policial. E mais 1 ano e meio você consegue se formar em bacharel em direito também, devido à alta carga que a gente tem de direito lá no curso. Aí a gente tem aula até as 16h30, que às 16h30 nós iríamos para os grêmios que tem lá na academia. Os grêmios é o quê? São vários tipos de modalidade de coisas que você gosta de fazer. Tipo assim, tem um grêmio de futebol. O cara que gosta de jogar bola, ele vai no grêmio de futebol, vai jogar bola lá depois, das 16h30 às 18h. E tem um grêmio lá de orientação, que eu fui presidente um tempo lá. A gente fazia corrida na mata com bússola. Você tinha que achar determinados pontos através de bússola. Então, você tinha que fazer a leitura da carta do terreno com a bússola e se localizar no terreno. Aí tinha os grêmios esportivos, né? E tinha os grêmios técnicos, que é o grêmio de choque, o grêmio de policiamento, o grêmio de ambiental, rodoviária, o grêmio do bombeiro. Que ele ia para aquele grêmio lá para ter instruções voltadas àquela área específica que ele escolheu, né? Se o cara era do grêmio de bombeiro, ele ia lá pro grêmio, ele ia ter instruções relacionadas ao bombeiro. Eu fui um tempo também pertencente ao grêmio de choque. E aí nós estávamos fazendo academia, participando desses grêmios. Só que aí o comandante-geral lá autorizou a reduzir o curso, né, de 4 anos para 3 anos e meio. Aí reduz o tempo do curso, mas não reduz a carga horária. Então, nós tínhamos aula das 8 às 18. Em vez de nós irmos para os grêmios, a gente continuava em sala de aula tendo aula. Vixe, foi sacrificante. Mas valeu a pena, valeu muito a pena. Eu tive uma vantagem também durante o curso, né? Porque quando eu entrei, começou a pandemia. Na época, quem comandava a academia era o coronel Romanek. É um excelente coronel. Soube lidar e gerenciar com a crise, né? E continuar mantendo o curso de formação lá da polícia. E durante a pandemia lá, aí ele determinou, né, para evitar os contágios, que o aluno deveria, obrigatoriamente, quem morasse a menos de 150 quilômetros da capital,
tinha que dormir nas suas casas, para evitar o contágio de ficar muita gente no alojamento. Porque se nós dormíamos em cerca de 30 pessoas no alojamento, 30 alunos. O alojamento era bem grande, era bem espaçoso, né? Mas tinha 30 alunos lá. Aí, para evitar o contágio, ele determinou que os alunos tivessem o externato, né? Então, a partir do primeiro ano, eu já tive o externato. Então, e a pandemia, eu entrei em fevereiro, a pandemia começou a gravar ali em março. E quando começou a gravar, aí o coronel determinou o externato, aí eu conversei com a minha esposa, né? Antes de eu entrar, eu tava assim, conversando com ela. Nossa, amor, agora passei. Como vai ser? Ah, então, amor, eu não queria ficar longe de você. Então, mas como que vai ser? É interno, a gente vai se ver só final de semana, vou pegar um ônibus, vim pra cá. Aí ela falou, vamos entregar na mão de Deus. Deus criou uns caminhos que o coronel permitiu que fosse externo. Aí, quando eu tava um mês lá de academia, eu loquei um apartamento lá em São Paulo, na Zona Norte, lá no Guarujá. Na Vila Mazei, né, na Rua Guarujá. E fiquei morando lá um tempo. Aluguei um apartamento lá e morei em São Paulo. Todo o curso lá de formação eu morei em São Paulo. Levei minha esposa já no primeiro mês, né? Puta, foi que salvou, porque a academia, a rotina lá é muito desgastante, né? Então o fato de eu poder ir pra casa, dormir, ter o alívio em casa lá, me ajudou muito na academia. Você sai, você sai, por exemplo, 18 horas, você acaba as atividades, você ia pra casa. Isso, na verdade, assim, fim de semana as atividades terminavam às 18, né? E se não tivesse nenhuma outra missão específica, aí você aguardava o toque de liberação, aí quando dava aquele toque lá mais ou menos 18h20, 18h30, a gente era liberado, quem quisesse ir embora poderia ir embora. Aí eu ia pra minha casa, como era perto, era 2 km, eu ia de bike. Ia de bike pra casa, eu voltava depois no outro dia cedo de bike. E como é que foi a experiência de morar em São Paulo aí? Foi bom, eu gostei. O pessoal falava que São Paulo era um bicho de 7 cabeças. Bicho, pra mim foi muito tranquilo lá, me adaptei super fácil. Não sei se é o bairro que eu morei lá, Vila Mazei, era muito bom. É que também como você ficou pertinho, né? Você não ficou rodando São Paulo. Não ficava né? rodando não, eu aloquei já perto da academia. Era 2 km, fazia 10 minutos de bike, então era bem tranquilo. Às vezes eu tinha um carro na época lá, eu chegava mais rápido de bike do que de carro na academia. Porque o trânsito de São Paulo é muito complicado mesmo. Então, pra mim, foi muito tranquilo, muito tranquilo. Eu gostei de morar em São Paulo, porque tive a oportunidade de conhecer vários pontos turísticos lá, restaurante, um monte de coisa lá. A cidade nunca dorme em São Paulo, né? E muito caro o custo de vida lá é alto, né? Um custo de vida muito alto lá. A alimentação lá foi o que eu mais senti. Eu senti muita diferença nas carnes. Porque eu e minha esposa, nós somos muito carnívoros. Aí quando a gente mudou pra lá, não sei se é por causa os frigoríficos tudo na região aqui, congela e manda pra lá. As carnes lá não tinham o mesmo sabor que a carne daqui do interior. Vixe, é muito mais saborosa a carne aqui do interior. E sem contar o valor lá é muito mais caro, né? A gente pagava cerca de R$15, R$20 mais caro o quilo, tipo, de um contrafilé lá do que um quilo era aqui. Você falou desses grêmios aí, você podia fazer parte de mais de um grêmio ou não? Você podia fazer parte de um grêmio esportivo e um grêmio técnico. Você podia fazer parte de 2, né? Desde que seja esportivo e um técnico. Pra você ficar mudando de um grêmio pro outro lá, não era muito bem visto, não. Tá. Você tinha que escolher um no começo. No começo você escolhia lá. Se você começasse naquele... Se o cara não quisesse fazer grêmio nenhum, ele também... Não, tem que fazer um. Geralmente quem não quer fazer nada lá é tipo assim, eu tenho um grêmio de atividade física, né? Aí o cara faz o que quiser, atividade física livre. Ou ele vai correr, ou vai na academia de musculação, vai fazer qualquer atividade física. Entendi. E o técnico não era obrigatório? Não, o grêmio técnico não. Só ia quem quisesse. Quem queria, né? Esse técnico era pra aprender, tipo, uma coisa a mais. Isso, Você falou do choque. Então, lá, nós tínhamos instruções com os instrutores do choque, né? Aí ia lá instrutores do terceiro de choque, que é voltado para controle de multidão e distúrbios civis. Tinha instrução com efetivo com os oficiais do segundo de choque, que é patrulhamento em eventos. Tinha instruções com os oficiais do primeiro de choque, era a rota. Aí eles davam instruções de abordagem. Tinha instruções também com o efetivo do quarto de choque, do COI. Do GAT também nós tínhamos instrução. Então o grêmio de choque era um grêmio bem amplo também, que pegava instruções de todo o efetivo do choque, né? Aí a gente via inúmeros tipos de ocorrência, simulação de ocorrência, essas coisas. Entendi. E aí na parte de aulas também tinha, assim, desses 3 anos...
Como é que é? Mais ou menos que como um curso que no começo você vai mais desgaste, depois você vai mais pra técnica, não tem nada a ver. Não, na academia... Não tem essa sugação de Não, começo. na academia... Como a Academia de Barro Branco é um curso de formação, né? É um curso muito técnico lá. O que acontece é o quê? Nas 2 primeiras semanas, você praticamente não tem aula de instrução técnica mesmo, né? Vai ser aula de ordem unida e ralação, pra dar aquele choque de realidade no cara, pro cara não continuar lá. Se não quiser, já sai. Já. Se não quiser, já sai, porque é corrida o tempo todo, marchando o tempo todo, aí tem uns caras que no começo pé de baixo, falam, não, isso aqui, polícia não é pra mim não, e rapa fora. Isso, e o cara faz o certo, né, porque se ele não for infeliz aqui, ele não vai ser um bom policial, aí pode gerar problemas pra corporação. Aí as 2 primeiras semanas é ralação, e depois não, aí depois começa a rotina normal, aí a aula normal, aí é mais tranquilo. Aí é a rotina do dia a dia mesmo. A própria aula já é sugada por si só, né? Você vai na instrução de tiro, aí é sol, fica no sol, tem que ajoelhar, agachar, tal, dá os disparos, avança, regride, e você enganja o fuzil lá, o fuzil já é pesado por si só, então já cansa a aula por si só, já cansa, já entendeu? E a estrutura de lá, como que é? Puta, a estrutura da academia é magnífica. A academia é gigante, a estrutura lá. Gigante mesmo. Muito grande a estrutura da academia. Lá tem stand de tiro próprio. Tem lugar para você ministrar aula de direção defensiva, que ministra para os alunos. As salas de aula lá tem os projetores, tem tudo os materiais necessários para poder ministrar as aulas. É uma estrutura fantástica lá, a Academia do Barro Branco. E a rotina também você vai lidando com muito... Isso que nem você falou, né? Os profissionais que dão aula é extremamente gabaritados. Gabaritados e tal. Promotores, desembargadores, juízes, juiz militar, juiz... E como que o pessoal escolhe, por exemplo, quem é da polícia que vai dar curso, que vai ser instrutor do Barro Branco, por exemplo? Puta, o critério de seleção deles lá, eles têm uma seção própria lá, que vai avaliar o currículo do profissional, né? Aí o profissional vai se inscrever e eles vão avaliar o currículo do profissional para ver se é competente para ministrar aquela matéria lá ou não. O que chamou mais atenção nessa rotina? Assim, uma curiosidade, alguma coisa que acontecia? Você não esperava? A academia é um negócio tão... Como que eu posso dizer? A academia é um ambiente assim tão imersivo que quando você tá lá, você vive aquilo, parece que o tempo não passa. Mas depois que você sai, passou tão rápido e... Puta, não lembro que aconteceu isso aqui lá. Fica meio voado assim, ó. Mas também isso não leva muito em consideração, né? Porque eu peguei o Covid também quando eu tava na academia. Tá. E no tempo que eu peguei Covid, puta, minha memória ficou ruim. Eu esqueço o nome muito fácil. Mas essa época de curso é uma época também que você faz muita amizade, mas ao mesmo tempo você cansa, né? Cansa. Você fala, não vejo a hora de acabar isso aqui. Puta, nossa, cansa pra caramba lá, porque a rotina de estudo é muito desgastante lá. Porque o dia inteiro tem aula de manhã, tarde, às vezes tinha instruções noturnas também. Então você fica estafado daquilo, você fica cansado. Aí, nossa, eu vou trabalhar na rua logo. Não é hora de ir pra rua logo, viu? Porque na rua é muito mais dinâmico, é muito mais divertido, assim, que eu posso dizer. 4 anos é tempo, né? Foram 3 anos e meio, foi um tempo, hein? Vixe, cansou. Mas valeu a pena, vale muito a pena. Inclusive, eu concito quem tá ouvindo o podcast aí, se quiser prestar a polícia militar, é uma excelente carreira, Porque hoje eu vejo que o salário médio do brasileiro vai em torno de R$2.000. O cara que vai ganhar mais que isso daí é só se for um trabalho muito qualificado, ele tem que exigir uma qualificação, né? E lá na polícia não, na polícia você ingressa como soldado hoje, tá em torno do salário líquido lá, uns 4,5 mais ou menos. Então a diferença é muito grande, né, de salário. Eu não sei por que cada vez mais tá tendo menos inscrito para o concurso da polícia. Também é questão da sociedade também, né? Tá mudando muito o perfil da sociedade hoje. Sim. Aí no Barro Branco, para quem não entende, você entrou, você vira... aluno, né? Até o 4º ano, depois você sai aspirante. Isso, eu fico aluno oficial durante o período de curso. Aí eu me formei, eu saio aspirante. Aí o aspirantado dura 1 ano, o aspirantado, que é o período que você vai aprender e tal, se adaptar à rotina. Tipo um estágio. Isso, tipo um estágio. E depois que passou o aspirantado, aí você é promovido a 2º tenente, que é a graduação que eu estou hoje. Creio que em maio agora devo ser promovido a 1º tenente. E depois, daqui uns 10 anos, a ser promovido a capitão.
E aí, qual que é a função do segundo tenente? A função do segundo tenente pro primeiro tenente não muda nada, é só questão de salário Mas mesmo. é uma função o quê? Comanda É, na rua. é a função de comando. Geralmente, sempre quase na rua. Prioritariamente na rua, né? Principalmente comando força patrulha. Na minha realidade hoje em Barretos. Eu sou responsável por 19 municípios, que é da região de Barretos inteira ali, que engloba 4 companhias, que é a companhia de Guaíra, de Barretos, Bebedouro e Olímpia. Então, nesses 19 municípios, eu sou responsável. Qualquer ocorrência de gravidade que acontecer, ou qualquer tipo de problema, eu tenho que ir lá intervir. Entendeu? Então, nessas 12 horas de serviço minha lá, o tenente, o CFP, é responsável por gerenciar a rede, de comandar a tropa, de distribuir as viaturas para atender as ocorrências. É o trabalho de comandamento, né? Você que faz a escala deles ou não? Não, a escala dele já vem lá. É o próprio P1, a administração, que faz a escala. Você dá apoio nas ocorrências? Isso, o meu serviço basicamente é apoiar a ocorrência, perguntar pro Copom se tem mais algumas outras informações e orientar o polícia a fazer o atendimento correto, caso ele tenha alguma dúvida de algum tipo de informação. Apoio os polícias, caso eles estão precisando de apoio. E hoje você tá em Barretos, mas se você tiver que sair, então você sai também. Hoje eu moro em Barretos, trabalho, rodo quase 90% do serviço, assim, eu rodo lá em Barretos, mas eu tenho autonomia, igual ontem. Ontem eu fui atender essa ocorrência lá em Monte Azul Paulista. Vixe, totalmente extremidade do batalhão lá de Barretos. E o aspirante na carreira da polícia, ele tá acima, vamos supor, se comparasse a qualquer praça, seria mais... Não, é mais do que qualquer praça. A partir do momento que você entra na academia do Barro Branco, que você é aluno oficial, você já é superior ao subtenente, que é o posto máximo, que é a graduação máxima de um praça, quando entra na polícia. Entendi. No primeiro ano já é. No primeiro ano eu já sou superior ao subtenente. Entendi. Aí você saiu da academia, você já foi direto pra Barretos? Foi. Igual eu falo que tudo é permissão de Deus na nossa vida, né? Eu fiz uma lista lá, tinha uns 20 batalhões, os possíveis batalhões que eu queria trabalhar. Aí, quando eu fui montar essa lista, fui colocando a lista lá, São Paulo, que prioritariamente queria trabalhar. Geralmente a gente escolhe São Paulo lá, só sobra vagas de São Paulo, né? Aí eu falei, vou optar por algum batalhão aqui na Zona Norte, já que eu moro aqui. Então eu não preciso nem mudar de casa. Aí coloquei lá os primeiros da lista Zona Norte. Aí depois fui colocando os outros batalhões de São Paulo. Aí fiquei com a ideia de trabalhar lá na praia também, né? Conversei com a minha esposa, mas ela não topou muito. Não topou muito não. Tava muito violento, né? Nossa, lá é de verdade o negócio, hein? Eu fiz um estágio optativo lá. A minha viatura lá que eu tava com o tenente lá teve 2 trocas de tiro no dia do estágio. É de verdade mesmo lá. A Baixada, a criminalidade lá é de verdade. Aí ela não queria me acompanhar lá pra Baixada. Falou, não, a Baixada eu não quero ir, não. Aí eu falei, vixe, então tá bom. Aí, mas mesmo assim coloquei o nome na lista lá, né? Que eu queria. Fiz na relaçãozinha minha. Teimou. Tipo assim, eu fiz uma relaçãozinha. Eu fiz uma relaçãozinha minha, né? Eu ia tentar persuadir ela, não deu certo os outros, vai sobrar a praia só tal. Aí eu coloquei lá o Zona Norte de São Paulo, litoral. Depois eu coloquei os batalhões aqui no interior, né? O que eu queria primeiro é o 17, que é Rio Preto. 52 aqui, que é Mirassol, que pega a região da minha casa, Guapiaçu. Aí tem o 16 aqui, também pertence ao CPI 5. Só que aí o último da lista foi o Barretos, né? Eu coloquei ele lá, ele pertence à região de Ribeirão Preto, mas eu coloquei ele porque ele fica próximo, assim, relativamente próximo a Guapiaçu, onde eu morava. Aí eu fui assim, e agora? Qual deles que eu vou escolher se abrir várias vagas? Aí eu peguei e fui orar, né? Eu sou cristão, ajoelhei lá no quarto, lá orei a Deus, lá, o Senhor, permite que quando eu for fazer as escolhas das vagas, só tenha uma opção desses aqui para que eu não fique em dúvida de qual batalhão escolher. O Senhor faça a tua vontade na minha vida. Aí eu orei, e aí quando eu fui escolher as vagas, só tinha Barretos lá que sobrou para mim. De todos que eu coloquei na lista, na minha escolha de vagas lá foi atípica, né? Abriu pouquíssimas vagas São Paulo, pouquíssima mesmo. Zona Norte não abriu nenhuma. E quem era da capital lá já escolheu, e ficou mais antigo que eu, né? Escolheu essas vagas. No litoral não abriu para onde eu queria, que era Guarujá, ou Praia Grande, ou Santos. Você queria o fervo mesmo. Não, tem pior lá, é São Vicente com Cubatão, né? Aí nem Praia Boa tem. Nem Praia Boa tem lá. Aí não abriu nenhuma vaga no litoral. E
do interior aqui, o 17, o 52, 16 não abriu, só abriu pro 33 aqui do interior. Aí eu falei, senhor, então eu entendi que é da sua vontade de ir pra lá. Coloquei o nome na lista, consegui escolher a vaga do 33. Aí vim aspirantar aqui em Barretos. Aí eu comecei no começo eu tava fazendo assim, viajava, trabalhava e depois voltava pra Guapiaçu. Dava 80 km pra ir, 80 pra voltar, quase 200 km por serviço. Dia sim, dia... Cansativo. Nossa, saía da noturna e você sai arrebentado. Aí, meu, não vai dar certo não. Aí eu conversei com a minha esposa, né? Eu falei, Nenê, não vai dar certo não. O que você acha de a gente mudar pra lá? Eu vou com você. Então, vamos alugar uma casa lá? Não. Já pagou muito tempo alugar em São Paulo. Vamos tentar comprar uma casa. Aí deu certo também. Aí, mesma forma que Deus guia a nossa vida, né? Eu orei pra Deus preparar uma casa pra lá, pra nós. Aí eu fui ver uma casa, gostei muito. O cara concordou com todos os termos lá que eu tinha imposto pra ele. Porque na época eu não tinha condição financeira de poder financiar a casa, de dar de entrada, né? Eu falei pro cara, eu posso entrar na sua casa, pago um aluguel pra você e daqui 6 meses eu vou efetivar a compra. E o cara morando lá, quem em sã consciência faria isso? O cara saiu da casa, alugou uma outra casa que ele tava construindo também, né? Por isso que ele tava vendendo aquela. Ele saiu daquela casa que ele tava morando, alugou uma outra e permitiu que eu entrasse na casa lá, pagasse 6 meses de aluguel pra ele. Depois eu efetivei a compra. Agora você mora dentro do rodeio de Barretos. Mora, no Barretão. Daqui a pouco você vai ter um rancho lá no Parque do Peão. Moro em Barretão, Barretão é top, hein? Eu gosto de lá. É bom pra caramba. E o que tem de característica de Barretos lá no serviço? Como que é Barretos? Não, é igual eu falei anteriormente, né? A rotina do serviço, assim, a criminalidade de Barretos é baixa. Graças a Deus lá é bem controlada. Tem pouquíssimos furtos, pouquíssimos roubos, bem pouco mesmo. O que tem lá, mais ocorrência que a polícia atende, é briga entre vizinhos, marido e mulher, que é violência doméstica, é o Alfa 98, né? Perturbação de sossego e tem muito tráfico de drogas. Por incrível que pareça, lá tem... A gente não percebe, né? Mas tem muito tráfico de drogas lá em Barretos. E tem determinados bairros distintos lá, que é o bairro próprio, né, de venda de droga. Aí você vê desde carro simples até BMW entrando lá para comprar droga. Então você vê que é bem diversificado aí o uso das drogas lá. E Barretos inclusive até ia te perguntar Barretos diz que tem um AGCM lá que não é GCM. É Ronda Municipal lá. E como que é isso daí? Não sei também. A viatura deles é preta. Os caras não tem nada, não tem arma, não tem, acho que nem tonfa tem lá. Não tem nem o nome de GCM? Não tem nem o nome de GCM, só veste a farda azul marinho. E eles atendem alguma coisa? Não atende nada. Só fazem pontos de estacionamento em algum determinados locais lá, cemitério, rodoviário, essas coisas. E aí criaram tipo um vigilante, só que... Um vigilante com farda de GCM. Com farda de GCM. Um monstro, né? Um Frankenstein. É bem estranho. Mas parece mesmo. que tem um pessoal que tá querendo entrar na justiça pra ver o que faz isso daí, né? Porque ou transforma na GCM ou transforma em GCM lá, tem, né? ou deixa vigilante, sei lá, só pra ficar lá no patrimônio público lá, porque é perigoso, né, pro próprio servidor. Porque ele vai estar com a viatura, vai estar com farda de GCM, o criminoso não quer saber se é GCM, se é penal, se é civil, se é militar, ele viu fardado, ele vai atirar. Sim. E a questão do bombeiro, quando você entrou e tal, você desistiu? Desisti, por quê? Porque eu vi que o serviço do oficial, do bombeiro, é mais administrativo, né? Não é tão operacional. Aí então eu optei por trabalhar na infantaria, depois que eu fiz o curso do Patão, né? Que eu me identifiquei de fato, não falei, a infantaria é que eu quero mesmo. Aí optei por seguir carreira na infantaria. Então fala aí, da Moto 2, vou voltar aqui só um pouquinho. Você também deu instrução lá na guarda, né? Na época era controle de distúrbio civil, né? Isso. E aí Técnica de algemamento. Técnica de algemamento. Como é que você pensa? Você pensa em continuar sendo instrutor? Na polícia já dá alguma instrução? Então, na polícia é um campo muito grande, né? Para o policial poder ministrar instrução, ainda mais pro oficial. Lá em Barretos nós temos lá o curso de formação, né? Escola de formação de soldado, que forma do básico e o específico também. E lá, só não ministrei curso no último curso de formação, porque quando a gente sai de um curso de formação, igual sair da academia, tem um lapso temporal lá que a gente pode
tem que esperar para poder fazer outros cursos ou para poder ministrar a instrução, né? A gente tem que ter 4 avaliações de desempenho. São 2 por ano, então eu não tinha 2 anos de serviço ainda para poder ministrar a instrução. Mas aí, se eu tivesse no tempo hábil, eu poderia ministrar a instrução lá de POP, né? Dos procedimentos operacional padrão, de abordagem, veicular, a pé. E o que você acha que você tem mais, vamos dizer assim, uma propensão que você gosta? Assim, que nem você ficou no Grêmio do Choque, você já Aham. tinha dado aula aqui, né? Do controle de distúrbio civil, você Isso. pensa em manter essa linha? Não, toda a linha que eu falo que é operacional é minha cara. Eu não gosto muito de ficar ministrando instruções que é teórica, né? Que é sala de aula, que é muito slide, assim, tal, isso aí eu não gosto. Eu gosto de ministrar mais instruções práticas, seria as abordagens ou controle de distúrbios civis, os procedimentos operacional padrão que a polícia tem. Beleza. E de armamento e tiro? Então, para eu poder ministrar instrução de tiro, aí eu teria que fazer um outro novo curso na polícia. Eu tenho que fazer um curso para ser o instrutor de tiro. E você tá pretendendo fazer mais curso ou não? Pretendo sim. O ano passado eu tentei fazer o curso de Força Tática, não deu certo por conta de efetivo lá no batalhão, né? Tava com pouco tenente, aí não podia abrir mão para eu poder fazer. Aí depois, no final do ano, eu tentei fazer um outro curso lá, o estágio, né, de conduta de patrulha. Só que aí o CP Choque pediu todas as vagas que ia ter no curso para as unidades de choque poder fazer. Aí eu não consegui fazer o ano passado. Aí esse ano não abriu o calendário de cursos ainda. Mas assim que abrir, eu vou ver lá a disponibilidade dos cursos que tem e as datas. Com certeza quero fazer um curso. E esse curso de Força Tática seria como? É tipo o Patamo ou não tem nada a ver? Não é um curso tão mais técnico do que essa relação? Não, digamos assim, ou não? tem relação também. Porque é pro policial conhecer os seus limites, né? Aham. Porque Então é 3 meses daquele padrão ali. porque o policial de força tática, Você vai perder mais 7 quilos. Né? ele ou até mais, né? Mais de 7 quilos. O policial de força tática, ele é um policial que trabalha numa unidade especializada, né? É uma tropa reserva do comandante do batalhão. Então ele tem que estar mais preparado que o policial comum para determinadas situações. Teve um dia que eu tava de serviço, um exemplo prático, né? Eu tava de serviço, assumi o serviço no batalhão, aí umas viaturas de Rocan lá pediu apoio. Aí eu fui lá apoiar as viaturas de Rocan, tal, no tráfico de drogas, aí conseguimos localizar as drogas, aí conduzi os indivíduos até o plantão policial para a equipe de Rocan, de moto, que não tem como eles conduzir. Aí eu tava lá no plantão policial, caiu um furto em andamento de laranja, né? Porque tem muita plantação de laranja lá na região de Barretos. Aí tem quadrilhas especializadas que fazem os furtos de laranja. E aí você fala assim, furtinho de laranja. Nós aprendemos 2,5 toneladas de laranja no dia lá. Os caras vai de dá um dinheiro caminhão. Não, é de Kombi. Eles lotam a Kombi no que dá. Dá um dinheiro do caramba, meu, isso aí. Imagina todo dia. Cada dia o cara furta uma propriedade diferente lá, 2,5 toneladas por dia. É muito dinheiro que envolve o furto de laranja. Aí caiu essa denúncia aí do furto de laranja em andamento. Aí eu peguei e chamei outras viaturas, né? E nós fomos lá pro local cercar. E as próprias empresas, elas têm a segurança própria, né? E eles investem em segurança. Eles têm uns drones lá que fazem visão noturna e tem visão térmica, os drones fudidos das empresas. E eles foram alimentando nós com informações referente a onde os caras estavam e tal. Aí eu sei que a operação nós começamos por volta das 20 horas. Eu fui conseguir pegar os indivíduos, era quase 1h da manhã. E eu fiquei todo esse tempo aí, sem comer, fiquei em pé lá esperando e tal. Então, os cursos operacionais da polícia, ele prepara o policial para lidar com essas situações, entendeu? Porque se aí o cara fala assim, eu não posso ficar 2 horas sem comer, senão eu começo a passar mal. E aí, então numa ocorrência dessa aí, o que eu vou fazer? Entendeu? Sim. Teve mais alguma ocorrência que te marcou, assim, que você lembra? Teve inúmeras ocorrências aí na polícia, hein? Vamos comentando aí, eu vou tentar lembrar aqui algumas que eu posso falar. Tem algum número aí a mais que você esqueceu de falar? Coisa interessante. O interessante que vale ressaltar, né, é o quê? Hoje a mídia tá batendo em cima aí da polícia militar, falando de violência policial. Né? Eu fiz um estudo aqui. A polícia militar hoje, ela tem 193 anos, né? Ou seja, uma instituição quase bicentenária. É uma instituição legalista, que atua nos 645 municípios do estado de São Paulo. A população do estado de São Paulo hoje tem em torno ali aproximadamente 46 milhões. E o efetivo da polícia é um pouco menos de 80 mil. Aí se for fazer
a divisão aqui, população de estado por policiais, um policial fica com responsável por aproximadamente 500 pessoas. Então é um número muito alto de pessoas para que um policial fique responsável, né? Igual eu falei anteriormente lá que a polícia atua 17 milhões de chamadas, atendeu de janeiro até novembro, que dá em torno de 50 mil ocorrências por dia. Aí, se você pegar um fato isolado de um policial que errou, comparado com 50 mil ocorrências que atendeu no dia, é um número muito baixo, né, de erro, se for comparar estatisticamente. Só que a mídia não mostra os lados positivos, as ocorrências boas, quantos nenê que são desengasgados por dia, quantas vítimas que são libertadas de cárcere privado, de sequestro, quantas pessoas que foram salvas de roubo, entendeu? A mídia não mostra isso daí, só mostra o lado ruim. E o lado ruim da polícia é o quê? Que como qualquer outra instituição, qualquer outro serviço, não existe ser humano perfeito. O policial militar ele também foi retirado da sociedade, também é um ser humano, também está sujeito a erro. Então, como juízes erram, políticos erram, advogados, inúmeras profissões, todo mundo erra, ninguém está sujeito a ser perfeito. E o que acontece na mídia, ela faz o quê? Ela pega o policial, mesmo que ele esteja de folga, o cara errou lá, tipo, teve uma ocorrência esses dias que eu vi que um policial entrou numa adega lá com um pedaço de pau e bateu num cara lá. Eu fiquei sabendo por que ele bateu, porque o dono da adega tava molestando o filho dele. Aí ele entrou lá, pegou o cara de pau, quebrou um monte de coisa da adega, só que a mídia não mostra o porquê que o cara apanhou. E pega esse fato do policial tá de folga e já vincula policial, militar de folga e tal, querendo denegrir a imagem da polícia, né? E toda essa investidura da mídia querendo denegrir a imagem da polícia militar, ela tem um viés por trás. Não é só a mídia que quer destruir. É o crime organizado que quer destruir. Tem interesse também em destruir a polícia militar. Por quê? Como eu falei anteriormente, 143 toneladas de drogas foram apreendidas. Hoje, com certeza, foi muito mais de 3 bilhões e meio de reais que o crime organizado perdeu. Então, é interesse do crime organizado que a polícia militar seja desvalorizada. Então, a mídia, com certeza, tem investidura, tem investimento do crime organizado para que a mídia fique fomentando. Porque não é razoável que um ser humano médio veja uma informação dessa e fale, mas não é possível, por que a polícia só mostra a mídia só mostra coisa ruim, não mostra coisa boa? E pega um erro isolado de um policial, igual eu falei, de 80 mil homens. Imagina uma empresa com 80 mil homens, é impossível ter 100% de acerto ali. Uma hora ou outra o policial vai errar, porque ele é um ser humano, está sujeito a inúmeros fatores. Então aí a mídia pega e só fica pegando fatos isolados, querendo destruir a imagem da polícia militar. Usa uma parte pequena para falar do todo. Isso, para falar do todo aí, meu. Porque são poucas. Também todas essas condutas também têm consequência, né? Não, com certeza. Se o policial errou, vai ser apurado o fato, temos a corregedoria. Com certeza o policial vai ser punido de acordo com a sua gravidade. Se for necessário, vai ser preso. Nós temos o presídio militar lá, o Romão Gomes. Ele fica preso lá se for necessário. Se for necessário, manda embora ou expulsa. Se for necessário, dá um outro tipo de punição. Ou vai apurar o fato lá, às vezes não foi necessário. Agiu estritamente no dever da função. Igual no meu caso lá, eu respondi um procedimento lá em Barretos, porque quebrei a costela de um cara lá e furou o pulmão dele. Mas aí quem olha assim, puta, quebrou a costela e furou o pulmão lá, espancou o cara. Não, a ocorrência foi o seguinte, o cara caiu uma denúncia de tráfico de drogas que o indivíduo estaria armado. Aí a viatura do setor foi lá atender a ocorrência, o cara pinoteou, colocou a mão na cintura e saiu correndo. Aí ele avisou na rede rádio, aí eu fui gerenciando o cerco e de acordo com a viatura jogou, eu cheguei rápido, eu fui a primeira viatura a ver. O cara acessou uma área de pasto assim e ia sair na rodovia, né? Aí eu já desembarquei, pulei a cerca, já fui correndo atrás do indivíduo, já gritando pra ele parar. Aí ele viu que eu tava chegando perto, ele agachou repentinamente e se levantou e saiu andando devagar. Aí eu falei, deita. Quando ele deitou no chão, eu falei, ó, você tá preso, beleza? Fui colocar o grampo nele, ele mesmo deitado com uma perna flexionada, pronto pra levantar, tentou agarrar na minha perna pra me derrubar, né? E eu tava com a arma em punho lá pra manter minha segurança e uma outra mão na algema.
Aí se ele pega a minha arma, se ele me derruba lá, cata a minha arma e atira contra mim. Uhum. E é previsto no Manual de Defesa Pessoal da Polícia Militar, nós temos lá o Manual de Defesa Pessoal, né? Que Uhum. preconiza os golpes que o policial pode aplicar e outras medidas para conter injusta agressão. Quando ele catou na minha perna para me derrubar, aí eu tive que usar o único meio necessário para conter a injusta agressão, né? Desferi um chute na costela dele. Aí quebrou a costela dele e furou o pulmão do cara. Ficou internado lá uns 10 dias. Aí ele foi preso no tráfico de drogas e no porte ilegal de arma de fogo. Então, Ele tava armado. estava armado. Então, e foi apurado. E foi do mesmo modo que foi apurado, não foi constatado nenhum tipo de ilegalidade, porque houve ação legítima, né, minha. Aí então arquivou-se o processo, entendeu? E da mesma forma que a Polícia Militar apura o crime simples, vai apurar o crime mais grave, que pode ensejar até na prisão do policial militar. Sim, até porque o serviço é esse, né? O Estado, né? Ele tem o poder É uma quando forma necessário da força. violência, né? Não tem jeito. Não é a violência que eu digo violência gratuita, mas uma violência legítima É isso. de se defender ou de defender um terceiro, né? Correto. Se o Estado falir, aí sucumbe, vira o quê? Aí perde-se os poderes, né? Se o Estado falir, polícia falir, o Estado perde a força. Aí nessa ocorrência, essa arma ele já tinha dispensado? Então, foi quando ele agachou repentinamente, aí nós voltamos lá no local onde ele agachou repentinamente e achou a droga e a armamento. Que armamento que era? Eram 32. Tava com uma munição deflagrada e 5 inteiras ainda. Então, ou seja, o cara tinha Podia munição ter lá, atirado. podia ter atirado em mim, entendeu? Uhum. Se eu tivesse atirado no cara lá, eu estaria totalmente respaldado. Caso ele tivesse atirado primeiro, né? Sim. E se eu lembro que você postou umas vezes acho que foi no Instagram que eu acompanhava, que você fez umas escaladas lá, uns rapel lá em São Paulo. Fazia. Isso eu gosto muito, igual eu comentei no começo, né? Eu gosto de fazer esportes. E como eu fiz o curso de bombeiro civil, lá a gente tinha aula de altura. Então eu aprendi a manusear os equipamentos, a fazer as ancoragens, o que usar, o que não fazer. Aí eu fazia direto, morava lá em São Paulo, comprei os equipamentos. Quando tava final de semana, de folga, montava lá, tem um viaduto lá em São Paulo, um viaduto bem... Que o pessoal faz lá? que faz... É de costume. É de costume já. Tem pessoal que faz um rope jump lá, que é pular de uma corda, fazer um pêndulo. Pulei também já disso aí, muito legal. E fazia rapel direto lá, inclusive até minha esposa começou a fazer rapel comigo. Você pôs ela nessa furada. Coloquei ela pra fazer rapel comigo lá. E o da hora, outro dia nós fomos pra praia, fomos lá em Guarujá. E em Guarujá tem o Morro do Maluf lá, né? Que também é um ponto de rapel que o pessoal usa, tal, pra fazer rapel. Aí nós chegamos cedinho, eu montei meu equipamento lá. Aí nós pegamos o nascer do sol e fazendo rapel lá no Morro do Maluf. Foi muito legal mesmo. Deve ser uma vista. Vixe, é muito bonita. Lá no meu Instagram tem umas fotos lá. Quem puder seguir lá depois vai ver. Pode passar aí, manda aí pro pessoal o Instagram. Matheus Max 01. Aí, show. Quem quiser adiciona aí, não esquece de curtir o vídeo aqui. Podcast da hora aqui com o nosso tenente Max, que já foi guarda municipal, você que tá acompanhando aí. Não esquece de compartilhar, deixar seu comentário, sua dúvida aí, depois eu mando pro tenente responder aí se alguém quiser. Se inscreve no canal aí, beleza? A gente já tá, inclusive, chegando ao vivo. Vou agradecer a nossa querida Vanessa, que esteve na técnica. A sua esposa, manda um recado pra ela aí, manda um abraço. Acompanhou minha esposa, pra quem não sabe, ela tá aqui no estúdio também, tá me acompanhando aqui ao vivo. Um beijo, meu amor, te amo, viu? Você é tudo na minha vida. Quer mandar mais um recado pra alguém aí? Não, tranquilo, só agradecer o pessoal que tá ouvindo aqui, um grande abraço. Se precisar de qualquer coisa, expõe da Polícia Militar. Quem tiver em Barretos aí, passando lá, ó, segurança tá feroz aqui. Veio passar o Natal com a família? Vim passar, consegui pegar uma folga. Vou passar o Natal com a família, porque vou trabalhar na virada. Aí. Lembrou de alguma ocorrência aí que você... Acabei de contar de quebrar a costela do indivíduo aí. Ixi, mas teve muitas ocorrências lá que é muito, muito da hora, assim, sabe, de acontecer. É igual eu falo pro pessoal,
Eu amo o que eu faço, cara. Vixe, eu não me vejo fazendo outra coisa assim, ó. Ah, Max, você quer sair da polícia pra ser juiz, pra ser... Não quero. Eu quero seguir Você isso chegou aqui, velho. onde... Eu cheguei no meu ápice, assim, ó. Eu tô muito feliz, eu sou muito realizado com o que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu até costumo brincar lá, né, com os meus amigos. Eu falo assim, eu não vou trabalhar, eu vou me divertir. Claro, dentro das responsabilidades, né? Mas eu vou lá pra me divertir, porque é um prazer pra mim trabalhar. Eu gosto demais. E a hora que você chegar nos patamar administrativo, como é que você vai lidar Aí com isso? fudeu, hein? A hora que você tivesse que ficar só lá na ADM, Mas aí já vou estar mais velho, já vai estar cansado, aí o corpo já vai estar cansado, aí já vai se acostumando. já vai acostumando, né? Já. Aí você vai ter que dar curso, ó. Ministrar Pessoal, curso, ministrar Aí você fica instrução. na ação. Beleza, então. Bom, agradecer a presença sua aqui no Poliscast. Obrigado. E é isso, meu irmão. Quem quiser assistir aí os outros episódios, inclusive a gente falou de bombeiro aqui, o Coronel Santana aqui de Rio Preto esteve aqui no Poliscast também, quem quiser acompanhar. Esse podcast foi muito interessante, falou bastante da profissão aí de bombeiro, entre outros. Beleza, quer deixar mais algum recado? A última chance, hein? Não, tranquilo. Obrigado pela presença e é isso aí. Tamo junto, até a próxima.